Sobre as bênçãos e a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Ah, tu está com quem? Gostaria de pedir ao vereador Vanderlei faça a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, senhora vereadora, senhor vereador, boa noite a todos presentes. Aos 16 dias do mês de março do ano de 2015, às 19 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara Municipal, realizou-se a 78ª sessão ordinária da 16ª legislatura, presidida pelo vereador Wilson Roberto Davi Mota, com a presença dos vereadores Adriana Costa, Alex Nogueira, Clodoaldo, Ismael Padilha, Francisco Cabrini, Josué Kersten, Paulo Horácio, Pedro de Lima, Pedro Nogueira e Vanderlei Francisco de Oliveira. Na sequência, após ser constatado o número regimental de vereadores, o presidente pediu as bênçãos e a proteção de Deus e declarou aberta a sessão. Inicialmente, o segundo secretário vereador Vanderlei de Oliveira procedeu à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovado pela unanimidade. E, na sequência, anunciou os expedientes recebidos e as providências da mesa. No espaço para oradores inscritos, fizeram uso da palavra os vereadores Clodoaldo e Paulo Horácio Ismael Padilha. Não havendo mais inscrito para o espaço de oradores, nem nada a se apresentar pelas comissões, passou-se à ordem do dia. Segundo discussão e votação do substitutivo do projeto de lei 1710/2015, da iniciativa do prefeito municipal, súmula, revoga o dispositivo da lei 746 de 1990 e altera a lei 1703/2006, conforme especifica, aprovado por unanimidade. Segundo discussão e votação do projeto de lei 16/2014, de autoria do vereador Paulo Horácio, súmula, cria a Semana Municipal de Conscientização do Autismo, institui a Política Municipal de Atendimento aos Direitos da Pessoa com Transtorno e Aspecto Autista e da outras providências, aprovado pela unanimidade. Segundo a discussão e votação do projeto de lei número 26/2014, de autoria do vereador Alex Nogueira, súmula, nomina a rua particular como Rua João Novak, conforme especifica. Comentaram a proposição aos vereadores Paulo Horácio e Alex Nogueira, aprovado pela unanimidade. Leitura, discussão e votação da emenda suplementar do projeto de lei número 3/2015, de iniciativa da Comissão Executiva. Comentou a proposição o vereador Roberto Mota. A emenda foi aprovada por unanimidade. Segundo a discussão e votação do projeto de lei número 3/2015, de iniciativa da Comissão Executiva, súmula, altera o dispositivo da lei 2.322, de 28 de dezembro de 2010, conforme especifica, aprovado por unanimidade. Segundo discussão e votação do projeto de resolução 01/2015, da iniciativa da Comissão Executiva, súmula, altera e revoga o dispositivo da resolução 31, de 22 de março de 2012, conforme especifica, aprovado pela unanimidade. Leitura, discussão e votação do requerimento 3/2015, de autoria do vereador Clodoaldo. Comentaram a proposição os vereadores Paulo Horácio, Adriana Costa e Clodoaldo. A proposição foi aprovada pela unanimidade. Leitura, discussão e votação dos requerimentos 1, 2, de autoria da vereadora Adriana Costa, aprovado por unanimidade. Leitura, discussão e votação do requerimento 1/2015, de autoria do vereador Roberto Mota, aprovado pela unanimidade. Leitura, discussão e votação do requerimento 1/2015 e 2/2015, de autoria do vereador Pedro de Lima, aprovado pela unanimidade. Leitura e discussão e votação dos requerimentos 3/2015, de autoria do vereador Ismael Padilha, aprovado pela unanimidade. Findada a ordem do dia, passou-se ao espaço destinado à explicação pessoal. Usaram a palavra os vereadores Adriana Costa e Clodoaldo, Vanderlei de Oliveira e Paulo Horácio. Foram registrados na ata dos trabalhos desta sessão votos de pesar à família pelo falecimento do senhor Antônio e, da mesma forma, a família pelo falecimento do senhor Loredi, do Conjunto Maranhão. Agradeceu a presença de todos, as bênçãos e a proteção de Deus e declarou encerrada a sessão. Esta é a ata da sessão anterior, senhor presidente. Em discussão, a presente ata. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permanecer como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Alex Luiz Nogueira faça a leitura dos expedientes recebidos. Expedientes recebido, ofício externo número 050/2014, autoria do prefeito municipal. Ofício do Banco do Brasil, junto à Câmara Municipal. Ofício da Agência
Agência de Previdência Social da Araucária, gerente Silva Helena Pérez dos Santos. Projeto de lei número 007/2015, autoria do vereador Francisco Carlos Cabrini. Projeto de lei número 004/2015, autoria do vereador Pedro Gilmar Nogueira. Projeto de lei número 005/2015, também do vereador Pedro Gilmar Nogueira. Projeto número 006, autoria do vereador Pedro Gilmar Nogueira. Projeto de resolução número 0215, da Comissão Executiva. Requerimento 001/2015, de autoria do vereador Francisco Carlos Cabrini. Requerimento número 004/2015, de autoria do vereador Clodoaldo. Requerimento número 006/2015, de autoria do vereador Pedro Gilmar Nogueira. Esses são os expedientes recebidos, senhor presidente. Solicito ao vereador Alex Luiz Nogueira que nos informe sobre as providências da mesa. Providência da mesa, ofício número 013/2015 para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 1710/2015, de iniciativa do Executivo, aprovado nas sessões realizadas no dia 9 e 16 de março de 2015. Ofício número 014/2015 para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 003/2015, de iniciativa da Comissão Executiva, aprovado nas sessões realizadas no dia 9 e 16 de março de 2015. Ofício número 015/2015 para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 016/2014, de iniciativa do vereador Paulo Horácio, aprovado nas sessões realizadas nos dias 9 e 16 de março de 2015. Ofício número 016/2015 para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 026/2014, de iniciativa do vereador Alex Nogueira, aprovado nas sessões realizadas no dia 9 e 16 de março de 2015. Ofício número 017/2015 para o prefeito municipal, encaminhando cópia de requerimentos aprovados na sessão realizada no dia 16 de março de 2015. Ofício número 018/2015, encaminhando o secretário estadual de Segurança Pública, encaminhando cópia da ata da sessão realizada no dia 9 de março de 2015. Essas são as providências da mesa, senhor presidente. Espaço de 30 minutos para oradores inscritos. Sim. O vereador Paulo Horácio, o vereador Clodoaldo e Ismael Padilha. Vereador Paulo Horácio, o senhor tem 10 minutos. Muito obrigado, presidente. Mais 10 para o Ismael Padilha e mais 10 para o vereador Clodoaldo. Senhor presidente, com licença, só para orientá-lo que a sequência é Paulo Horácio, Clodoaldo e Ismael Padilha. Ah, é. Tá bom. Então, boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, plateia, população que nos acompanha na sessão de hoje. Fazer uma especial saudação ao ex-vereador, amigo, trabalhou com a minha mãe, amigo do meu falecido pai, vereador Alcir Nogueira, uma referência aí para o município, para a política e para a história da cidade. É bom vê-lo restabelecido. Diz que o senhor andou enganando a família aí, dando um facão para ir para o hospital uns dias aí, mas que foi só para dar atualizar a ficha lá, senhor Nogueira. Muita saúde, o senhor tem aí bastante saúde pela frente, contar as histórias e como um bom exemplo, que o fruto não cai longe do pé, né? Tá aqui o Ismael Cantador. Cadê o Ismael Cantador? Também está aí hoje, não viu o Ismael? Tá lá de azul, lá também, vereador dessa casa. Saudá-los, agradecer pela visita. Eu gostaria de fazer 2 comentários rápidos, um em referência ao evento realizado aqui na Câmara sábado. Agradecer ao presidente Roberto, o vereador Vanderlei. Foi mais um seminário que o Rotary Clube de Araucária propôs, uma discussão que a cada ano parece mais difícil, mas é, acima de tudo, o exercício da democracia e dos projetos que é aparentemente difícil alcance do Rotary, mas como outros de exemplo do Rotary Clube, acredito que terá sucesso, que é o projeto de despoluição do Rio Iguaçu.
Foi a manhã inteira de sábado, com a presença de alunos da FACEAR, da Enesul, do Rotary de Araucária, o Rotary da região, e contou com a presença, nós vereadores, o vereador Vanderlei relatou muito bem da participação dele na CPI, junto com o Roberto, conosco, com a vereadora Adriana, com o Alex, com o Pedrinho, com o Josué, sobre a CPI da Sanepar. E foi mais uma ajuda do Legislativo nessa discussão importante. Vai ter, o Rotary vai encaminhar o relatório para o distrito, vai encaminhar o relatório para o governo do estado, para a Sanepar e outras. E o segundo tema que eu gostaria de trazer tem a ver com um projeto de lei que hoje vai ser votado nessa casa. Eu fiz uma pesquisa sobre a história do seu Ludovico Bilinowski, que é os Bilinowski, os Belnowski, os Besnowski, em Araucária, é uma derivação grande do nome da família, mas o seu Ludovico foi um dos patriarcas dessa família Bilinowski e que há muitos anos doou para o município, hoje, que é o espaço do campo, que eles chamam do Campo do Tupi. E fica lá no final da Rua das Orquídeas, no Jardim Tupi, que hoje o município transforma num centro esportivo, um centro que vai ter o campo de futebol com arquibancada, vai ter salas de aula e treinamento. E o seu Ludovico Bilinowski foi, além de ele ser o dono, que doou o terreno para o município na época, aquele terreno ele plantava. O seu Ludovico sustentou sua família. Na época ele fazia o plantio de arroz, e ele é cunhado da Zureia Belnowski, de todos os Belnowski da cidade. Eu apresentei um projeto de lei denominando com o nome de Ludovico Bilinowski o campo de futebol, que vai ser objeto da construção do centro esportivo. Então, o estádio municipal, que seria esse campo, o campo de futebol, nada mais justo de nomear, de dar um nome e homenagear aquele que doou o terreno, a família que tanto trabalhou e bastante conhecida naquela região da Campina da Barra, a família Bilinowski e os Belnowski. Então, peço apoio dos vereadores para que a gente possa aprovar esse projeto de lei em primeira votação e em segunda votação na semana que vem. Eram esses os comentários, senhor presidente. Vou economizar tempo da casa para a pauta da sessão. Muito obrigado. Obrigado, vereador Paulo Horácio. Gostaria só de dizer que ficou muito importante o evento que teve do Rotary sobre a despoluição do Rio Iguaçu, ao qual o senhor foi mediador. É importante porque todos os vereadores não conseguem participar, mas é importante que a Câmara, representada pelos seus vereadores, esteja envolvida nesses eventos. Com a palavra, então, o vereador Ismael Padilha. Não, o vereador Clodoaldo, o senhor tem 5 minutos. Não, 10. Oh, já estou cortando o homem aqui. 5 e mais 5. 10. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, distinta plateia, aqueles que nos assistem pela internet, também quero destacar aqui a presença dos representantes do movimento Cidade Cívica, Jamaica, os demais, aqueles que não estão presentes também, e tratar de um assunto que está afetando a vida de milhares de pessoas. Cada vez que nós saímos conversando com usuários do transporte coletivo, exemplificando, ontem ainda eu estive
na festa lá na Matriz Nossa Senhora do Perpétuo, Nossa Senhora das Dores, e com quem nós falamos, vem a pergunta de como vai ficar a questão do transporte coletivo. É uma situação dramática, onde a Comec, URBS, prefeituras, tomaram uma decisão, vereador Pedrinho Nogueira, que mexeu com a vida das pessoas. Fez com que alunos que já tinham dificuldades para se deslocar até Curitiba, já tinham dificuldades para manter seus estudos, agora praticamente estão impossibilitados, vereador Alcino Nogueira. Então é uma situação que nós, vereadores, independente de siglas partidárias, de nós sermos situação, oposição, de buscarmos ou não quem são os responsáveis por estas mudanças, porque para a população, para o usuário, não interessa quem é o responsável. Se é o governo do estado, se é a URB, se é o prefeito, para a população que está sofrendo. Ela cobra uma solução. E as coisas se complicaram tanto que não é só desintegrar e agora vai ter que pagar 2 passagens. A Comec começou a reduzir o número de linhas. Aqueles usuários que nos horários de pico já vinham dentro dos ônibus em situação difícil, piorou a situação, Maurício. E piorou em muito. Fora as outras alterações, como por exemplo a desativação das estações tubo aqui no centro da cidade, dificultando desta forma o deslocamento das pessoas. Fora aquele que tem que ir até a SIC e atualmente, da forma que está, tem que pegar um ônibus e ir até o terminal do Capão Raso, pegar um outro ônibus e voltar até a SIC. Então é uma situação onde nós não podemos nos omitir. A classe política de Araucária, nós que representamos o povo, e o povo que mais tem necessidade, aquele que usa o transporte coletivo, nós, o prefeito de Araucária, nós não podemos simplesmente virar a página e dizer, olha, o povo já está acostumado. Pessoas, Alcino Nogueira, e você estava junto, lá em 1996, eu lembro até hoje, quando o Jaime Lerner veio aqui, quando o Edivino era o prefeito, quando o Zezé era deputado, quando o Rafael Greca era o prefeito de Curitiba, quando foi feita a integração do transporte coletivo. E eu estive na Fazenda Rio Grande, só para nós vermos a discriminação que nós estamos sofrendo, talvez por incompetência ou falta de imposição política, de firmeza política nossa,
na Fazenda Rio Grande continua integrado. Na Fazenda Rio Grande, o convênio é entre a empresa e a Urbis direto. E nós aqui em Araucária, vereador Roberto, não estamos, eu não estou colocando a culpa em ninguém, nós temos que nos unir e tomar uma atitude para defender a população, os usuários do transporte coletivo. Eu recebi hoje do movimento uma sugestão, né, o projeto do passe escolar que foi implantado quando o Edivino Campo era prefeito, e nós vamos fazer uma adaptação dentro da constitucionalidade para que de imediato o estudante possa ser beneficiado. Agradeço vocês por terem pesquisado, por terem ido atrás, inclusive participando de reuniões no Sindicato dos Engenheiros, Tribunal de Contas na quinta-feira. Mas eu entendo, para encerrar, que chegou a hora de nós passarmos o transporte coletivo de Araucária limpo, vereador Paulo Horácio. Nós temos que abrir a caixa preta do transporte coletivo de Araucária. Porque quando nós vemos que o desentendimento entre o governo do Estado e a Prefeitura de Curitiba foi em torno de 35 milhões de reais, esta foi a questão da desavença, e nós sabemos que aqui em Araucária a interferência financeira da Prefeitura é 42 milhões de reais. Alguma coisa está errada. Então estou propondo, vou pedir o apoio de todos os vereadores, eu estou propondo a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para que nós, juntos, com a sociedade civil organizada, com o Sindicato dos Engenheiros, com o CREA, com pessoas que conhecem a fundo o transporte coletivo, nós analisemos o transporte coletivo de Araucária. Este rombo. Alguém pode perguntar, mas por que não fizeram antes? Porque só agora o Clodoaldo está falando? Tudo tem sua hora. Eu até me penitencio, devia ter questionado ou proposto a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito antes. Mas agora, com a desintegração, nós temos o dever de abrir esta comissão parlamentar de inquérito. Vereador Pedrinho Nogueira, eu não sei qual o parâmetro que foi adotado para reduzir a passagem de 3,30 para 2,50. Qual o parâmetro? Eu não sei, doutor Gilberto, o que embasa a linha, juridicamente, a linha intermunicipal Tupi-Pinheirinho. Eu não conheço a planilha do transporte coletivo de Araucária. Eu não sei como que a companhia se transformou neste monstrengo, onde gasta por ano, vereador Pedrinho, com a Imparlimp, Imparseg, 8 milhões de reais com serviços de segurança e de limpeza. Então nós temos a obrigação, o dever, e eu convido os senhores vereadores
repito, independente de questão partidária. Eu não estou aqui fazendo o proselitismo e nem oposição ao prefeito. Eu estou aqui até para ajudar o prefeito para encontrarmos uma solução para que o trabalhador não continue pagando esta conta, vereador Roberto, e este sofrimento que, se nós formos lá no terminal da Vila Angélica, num horário de pico, onde senhores, senhoras, crianças têm que atravessar a Avenida das Araucárias para pegar um outro ônibus num puxadinho, devido à desintegração. Nós não podemos ficar de braços cruzados. Eu louvo até a iniciativa do Rotary Club de promover esse evento aí sobre a despoluição do Rio Iguaçu. Não estou criticando, mas isso é um sonho que começa lá por Curitiba. Se não despoluir lá, não adianta querer despoluir aqui. Enquanto alguma coisa que está afetando dia a dia o trabalhador, nós aqui estamos de braços cruzados. Então eu vou passar o requerimento para cada vereador. Eu tenho certeza, Jamaica, que todos vão assinar este pedido de abertura de CPI, mas uma CPI que vá a fundo, uma CPI séria, uma CPI que realmente apure aquilo que está acontecendo. E para encerrar, só um outro assunto, vereador Roberto. Eu estive ontem e hoje lá no Jardim Dona Júlia e no Jardim Montelesque. Eu não quero até falar muito, porque pode dizer, mas o Clodoaldo, porque não é mais secretário de obras, está criticando o rapaz que ficou lá. Mas é uma vergonha. É uma vergonha. Eu não consegui subir a rua. Vereador Paulo Horácio, a rua, não lembro o nome dela, eu não consegui subir a rua com uma Saveiro Cross. Ontem, moradores deixando o carro na rua. Tem, inclusive, eu filmei. Quem quiser acessar no meu Facebook pode ver. Uma vergonha que deu o secretário de obras. Será que ele só está preocupado em fazer relatórios? Será que o secretário de obras passa o tempo dele preocupado com os relatórios que ele tem que entregar no final do mês para o prefeito? Aqueles relatórios que vai no envelope recheado de informações e deixa a obra daquela forma? E o prefeito prometeu lá na reunião que eu estava presente que ia asfaltar a rua principal, que não constava no projeto. Até agora nada. Então é importante que nós paremos um pouco de sonhar e nós comecemos a cobrar as coisas reais dos nossos munícipes. Então eu gostaria, vereador Roberto, de pedir o teu apoio como presidente da casa. Eu sei que você tem sensibilidade, que Vossa Excelência tem sensibilidade, pedir o apoio de todos os vereadores para que nós façamos esta CPI, e eu tenho certeza absoluta de que vai aparecer recursos para continuar a integração, vão aparecer recursos para melhorar o transporte coletivo, para o bem da nossa população. Vereador Paulo Horácio, o senhor tem 10 minutos. Ô,
vereador Ismael Padilha. Já falou, né, Paulo? Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, primeiro eu quero parabenizar o vereador Paulo Horácio pelo projeto que está fazendo, onde ele está nominando o campo de futebol no Tupi, homenageando a família Bilinoski, família tradicional, família fundadora ali, Paulo, onde no Tupi era só lavoura, eles pioneiro daquela região, e aonde que é com grata satisfação que eu vou votar nesse teu projeto, que estamos homenageando uma família tradicional da nossa cidade. Tive o prazer de jogar futebol com todos eles ali na Campina da Barra, com o Nelson, com o Irineu, com o Cito, né? Então a gente fica feliz de saber que essa família vai ser homenageada. Também quero parabenizar aqui, mesmo não sendo de Araucária, mas que também representa Araucária, o presidente da Federação Paranense de Futebol, o nosso amigo Hélio Cury, onde tem muito ajudado a liga aqui do futebol de Araucária, junto com o presidente Daniel Kochman, o Edu Blasesac, e ontem, sábado, foi eleito novamente para mais 4 anos administrar a Federação Paranense de Futebol. E a chapa eleita ficou composta pelo presidente Hélio Cury, o vice-presidente Evandro Rogério Roman, deputado federal, João Jacomel, Reginaldo Cordeiro, Hamilton Sival, Amauri Escudeiro, Hélio Camargo e representando a Araucária, o diretor de esporte Edu Blasesac. Uma eleição onde teve, como qualquer eleição, teve muitos convites, muitas pessoas ligando para o prefeito, ligando para vereadores, ligando para mim. E nós, como sempre, aquelas pessoas que nos ajudam, a gente tem que retribuir. E o Hélio é uma pessoa que tem ajudado muito o esporte em Araucária, e dessa forma nós fomos lá e votamos, através da Liga de Araucária, votamos na chapa do Hélio Cury. A questão da transporte coletivo, lógico que o vereador tem razão, mas com certeza também, da mesma forma, as pessoas responsáveis pela pasta, junto com o prefeito, estão estudando para ver a melhor forma para resolver o problema do transporte coletivo em Araucária, para ver a possibilidade de voltar à integração Araucária-Curitiba. Permite uma parte? Sim, vereador. Só ajudar na análise, aí foi levantada pelo vereador Clodoaldo, o senhor está falando. Na verdade, eu acho que o município pode enxergar nesse primeiro mês, talvez entrando já o segundo mês, com o fim da biointegração, e de pressionar de alguma forma a Comec, porque o cidadão que é usuário recorrente, diário para Curitiba, aquele que precisa sair de casa cedo e vai para Curitiba, esse não é passageiro do Triar. Ele era passageiro do Triar para poder pegar o ônibus para Curitiba. E isso acabou gerando, esses anos todos, dessa política de fazer essa questão radial, de fazer as linhas dos bairros irem até o terminal central para descarregar os passageiros que, em grande parte, em torno de 8 ou 10 mil, que vão para Curitiba. Esse cidadão não vai pagar 2 passagens para ir para Curitiba. Ele vai se adaptar e está se adaptando. Ele, infelizmente, a gente vê, e é verdade, ele sai lá do Califórnia a pé para ir até o Vila Angélica, ele sai do Xangri-Lá e vai a pé até lá embaixo, no Campina da Barra, mais lá embaixo, perto do Tupi, pegar o Tupi Pinheirinho. Ele sai do Tropical, do Dalla Torre, e está indo a pé, descendo a Avenida Independência. E isso mostra a falta de investimento da Comec na região metropolitana, porque podemos sim pressionar a Comec para que ela coloque linhas não radiais, que não precise o município subsidiar o transporte desse passageiro integrado, mas linhas que possam andar nas linhas centrais, por exemplo, uma linha que possa andar na Avenida das Nações, na Avestruz, e ir para o terminal do SIC, por exemplo. Ou uma outra linha que possa fazer a Manuel Ribas, pegar a marginal da rodovia para o Pinheirinho, onde o cidadão não precise pagar a segunda passagem.
e onde a gente possa finalmente medir quem é o passageiro urbano, e isso vai provocar com certeza a desnecessidade de ter tantas linhas no horário de pico, obrigando a empresa a ter 70, 80 ônibus ativos para atender naquele horário, visto que grande parte ou boa parte desse passageiro não precisa pegar o triar, porque ele vai deixar de pegar o triar. O passageiro não vai pagar 2 passagens. Então, eu acho que vale a pena gestionar, porque a mesma fórmula, Ismael, que foi dada em relação ao Tupi-Pinheirinho, tem a ver com a lei que criou a região metropolitana de Curitiba. Pode sim, senhor, o prefeito Olisandro, junto com o prefeito Gustavo Frutti, fazer termo de parceria entre os 2 municípios e definir as linhas conurbanas, as linhas que vão cuidar da região metropolitana. Não necessariamente a intervenção da Comec. Eu acho que nessa linha o prefeito já tem trabalhado, já tem estudado, eu tenho conversado com o Sandro e com outras pessoas da CMTC, com o NECO, o pessoal da URBS, da Comec. A ideia é que possa a Comec, sim, investir no município, colocar linhas ao invés de reduzir do jeito que o fez. Porque a empresa Araucária, pouca gente sabe, mas a empresa que faz a linha Araucária-Curitiba hoje, passa por dificuldade financeira seríssima, inclusive com dificuldade para fazer os acertos salariais dos empregados que elas demitiram. Consta que a empresa Araucária teve que demitir mais de 30 motoristas e que não fez o acerto, porque desde o final do ano não recebe dinheiro nem da Comec e nem da URBS, e do jeito que estiver indo, em poucos dias a empresa Araucária, empresa tradicional, aí há muitos anos no transporte, vai largar a linha metropolitana e nós não vamos ter empresa que toque a linha Araucária-Curitiba. Porque o caso da Fazenda é a mesma empresa Leblon que tem a metropolitana e tem a urbana. Em Campo Largo é a mesma empresa que tem a metropolitana e tem a urbana. Em Araucária não temos esse quadro. A empresa Araucária, segundo informações, passa por sérias dificuldades e arrisca, nos próximos meses, entregar a concessão para a Comec. E de uma hora para outra, não vamos ter empresa que vá fazer essa linha Araucária-Curitiba. Eu acho que o prefeito pode, sim, junto com o prefeito Gustavo, baseado na lei que criou a região metropolitana, definir uma outra realidade, para transportar esse passageiro que não é usuário do triar e não precisa pegar o triar. Ele vai pegar a linha direto para a Araucária, que vai para a SIC, que vai para o Pinheirinho, ou que vai para o Capão Raso, do jeito que já existe. Obrigado, vereador. Só para concluir, Beto, obrigado, Paulo, pelo apoio. Eu acho que, só para concluir, presidente, o prefeito, junto com as pessoas que são responsáveis pela pasta, já deve estar estudando algo para melhorar o transporte coletivo e ajudar os nossos usuários. Em relação à questão de relatório ou não relatório, eu pelo menos vou falar pelo meu gabinete. Eu não admito um funcionário meu que não me traga toda sexta-feira, ele me traga o que ele atendeu à população. O que ele atendeu? Aonde ele foi? Qual a visita que ele fez? Meus funcionários são determinados, faz 10 anos que eu sou vereador, e é dessa forma que eu tenho atuado. O prefeito tinha que, no dia da posse do seu secretário, não só o secretário de obras, todos os secretários da prefeitura, os 20 responsáveis pelas pastas, todos tinham que levar o relatório para o prefeito. Todos. Não adianta você ficar com o relatório na gaveta, faz o relatório para si, guarda e se usa na campanha. E o prefeito não tem conhecimento do que está sendo feito, do que não está sendo feito. Então eu acho que o Fábio Alceu está de parabéns, porque é a pessoa que está levando à risca a determinação do prefeito, para o prefeito ter conhecimento do que está sendo feito na Secretaria de Obras, coisa que no passado não tinha conhecimento, e agora, com a responsabilidade do secretário, está tendo. Mas digo aqui que todos os secretários tinham que levar o relatório para o prefeito, para quando o prefeito saísse na rua, a pessoa cobrasse dele e ele ter em mãos aquilo que ele pode ou não pode responder para a população. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria só de participar, pelo que eu entendi nas palavras do Paulo Horácio, do vereador, que essas linhas que fazem o Ligeirinho, por exemplo, ela não seja uma linha arterial, né? Ela tenha mais capilaridade na cidade. Uma das coisas que a gente também, até conversei com o prefeito hoje,
por que o ligeirinho ele integra no Capão Raso? Por que não integra no Portão? Por que não pode uma linha que passe na Vila Angélica, não precisa ser todas, mas algumas linhas, possa passar já na ida pelo terminal do SIC e retornar pelo terminal do SIC, né? Então eu acho que esses ajustes vão ter de ser feitos e realmente são coisas que não vão alterar demasiadamente. Porque, se você for ver também, na real, os moradores daqui são os clientes dessas empresas de Curitiba. Eles estão ganhando dinheiro, não estão simplesmente mandando o ônibus para cá porque eles gostam do araucariense. Eles faturam em cima, né? E não sei até se fizerem isso, não vão até aumentar a arrecadação, né? E que o gasto a mais, entre aspas, que teria, seria compensado pelo aumento do número de passageiros. Então, eu acho que esses ajustes têm que ser feitos, tem que repensar essa linha do Tupi e pegar esse recurso e investir no sistema interno, né? Se a Transtupi vai ou não continuar, não sei, mas que ela faça esse trabalho por dentro de Araucária e não simplesmente saindo por fora, né? Então, acho que tem muita coisa que pode ser feita, e essas mudanças pegou todo mundo na surpresa. E as coisas agora, com o passar do tempo, eles vão, na verdade, mostrando coisas que podem ser feitas, né? Por isso que é importante as pessoas continuarem mobilizados, continuarem indo atrás, buscando alternativas, que são coisas importantes, né? A população que está usando, ela sabe mais do transporte do que eu. O cara que usa todo dia, ele sabe qual é a dificuldade, né? Então, você ignorar essa dificuldade é uma insensatez, né? Eu acho que tem que fazer esses ajustes realmente, conversar com o Gustavo Fruit, ver o que pode ser feito, conversar com a Comec e fazer esses ajustes. Eu gostaria só de informar aqui que um requerimento que o vereador, que veio como expediente recebido, Josué, mas como é uma resposta da agência de Araucária, do INSS, dizendo que o seu requerimento, solicitando ao INSS estudos para a construção de rampas de acesso, banheiros adaptados, estacionamento com vaga para deficientes físicos, na agência localizada do INSS aqui em Araucária, na Manuel Ribas, o INSS informa que o requerimento foi encaminhado à Gerência Executiva de Curitiba para pronunciamento. E também, como expediente recebido, que foi esquecido aqui na minha mesa, a proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2015. Indago as comissões têm algo a apresentar. Não havendo nada a apresentar, vamos passar à ordem do dia. É a votação secreta, mas antes, a leitura, discussão e votação do parecer 12/2015, na Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto de lei 33/2014, da iniciativa da vereadora Adriana Costa de Moraes Castro. Então, eu peço para a vereadora fazer a leitura. Então, Alex, o vereador Pedro Gilmar Nogueira faz para nós? Não está funcionando aqui. Tá. Boa noite a todos. Parecer número 012/2015 da Comissão de Justiça e Redação. Tem como relator o vereador Josué de Oliveira Kester. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão,
Sendo contrário, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Não é na justificativa, vereadora? A vereadora está com justificativa, monitoramento, né? Eu coloco. Não pode usar Não, mas microfone que coloca tem... então primeiro o projeto, daí se lê a justificativa. Até depois. Pode solicitar. Eu quero só pedir a todos os vereadores que a gente vai votar o título de cidadão benemérita do município de Araucária para a pastora Amélia. Quero rapidamente, não posso usar aqui o microfone, mas de uma maneira rápida, dizer que tal honraria se faz necessário como forma de reconhecimento do município de Araucária pela cidadã que ela é, com o seu trabalho voltado para a reestruturação familiar. O protagonismo feminino desenvolvido por esta mulher, desenvolvido para os jovens, que tem salvado diversas vidas, orientando e muitas vezes tirando pessoas da criminalidade. E foi feita uma análise, não foi encontrado impedimento nenhum que esse projeto viesse ao plenário hoje. Então eu quero pedir a todos os vereadores para que votem junto comigo, sejam favoráveis para que a gente possa conceder o título de cidadão benemérita do município de Araucária à pastora Amélia Drojevinski Bonfim. Muito obrigada. É uma votação secreta. Parabenizar a vereadora Adriana Cossi, porque a pastora Amélia é uma pessoa sensacional. E explicar para o plenário que quando é a pessoa, com certeza, ela é nascida em Araucária, é cidadã benemérita. Se fosse nascida em outro município, seria daí o título de cidadão honorário, né? Então, primeira votação, o vereador Ismael Padilha. Vereador Paulo Horácio. Deixa eu ver se não está. Esse aqui não é o meu. Esse aqui já está votado. Esse aqui já tinha votado. Vereador Josué de Oliveira Kersten, do Partido dos Trabalhadores. Chegou mais tarde. Aqui, Clodoaldo, você chegou depois. Partido da Moda. Vereador Pedrinho da Gazeta, do PMDB. PMDB de Guerra. Vereador Clodoaldo, do PT. Vereador Vanderlei, do DEM. Vereadora Adriana Cossi, do PTN. Esse partido é bom. Vereador Alex, do PSDB. PTN, o único partido com sede em atividade. E que sede, hein? Estão Muito convidados ruim. a... Vereador Pedro Gilmar Nogueira, do PTN. Seja bem-vindo, as portas estão abertas, não só a janela. A janela e as portas estão abertas. Peço licença para efetuar meu voto. Do próximo. Solicito ao vereador Ismael Paulo Horácio e a vereadora Adriana Cossi para fazer a apuração dos votos. Apurar.
presidente, 10 votos a favor, 100% dos presentes. Unanimidade. Então, aprovado por unanimidade dos presentes, já que nós contamos com a ausência do vereador Cabrini, né? Então fica aprovado em primeira discussão, primeira votação secreta, projeto de lei 33/2014, que concede título de cidadã benemérita do município de Araucária, a pastora Amélia Dobrigensky Bonfim. Leitura e discussão do parecer 013/2015 da Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto 34/2014, de iniciativa do vereador Paulo Henrique Areias Horácio. Solicito ao vereador Alex que faça a leitura. Parecer número 013/2015, Comissão de Justiça e Redação, relator vereador Josué de Oliveira Kersten. Em discussão, o presente parecer. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao vereador Alex Luiz Nogueira que faça a leitura do projeto de lei que denomina de Ludovico Bielnoski o Estádio Municipal do Centro Esportivo Tupi. Projeto de lei número 34? 34/2014, emenda, denomina de Ludovico Bielnoski o Estádio Municipal do Centro Esportivo Tupi. Artigo 1º. Fica denominado Ludovico Bielnoski o Estádio Municipal do Centro Esportivo Tupi, localizado na Rua das Orquídeas, sem número, Campina da Barra, em Araucária. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, o primeiro artigo. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito a leitura do artigo 2º. Já leu? Então fica aprovado em primeira discussão e votação o projeto 34/2014, de autoria do vereador Paulo Horácio. O senhor quer ler a justificativa? Possível, presidente, é rápida. Que o presente projeto de lei tem por finalidade denominar Ludovico Bielnoski o Estádio Municipal do Centro Esportivo Tupi, localizado na Rua das Orquídeas, sem número, na Campina da Barra, em Araucária. Ludovico Bielnoski, nascido na região da Campina da Barra, no dia 1º de julho de 1921, filho de André Bielnoski e Catarina Busch Bielnoski. Ludovico Bielnoski ingressou no Exército Brasileiro no ano de 42, onde fez parte da Força Expedicionária Brasileira, lutando na Segunda Guerra Mundial. No ano de 1948, casou-se com Balbina de Lima Bielnoski. Dessa união tiveram 6 filhos: Luiz Alberto do Rocio Bielnoski, Maria Catarina Grendel, Hermínio Cândido Bielnoski, Antônio Celso Bielnoski, Nelson de Jesus Bielnoski e Irineu José Bielnoski. Nos anos 90, Ludovico, preocupado com a falta de áreas de lazer na comunidade do Tupi e região, doou a área onde está localizado o atual campo de futebol, que será em breve transformado em um estádio municipal pertencente ao Centro Esportivo Tupi. No passado, a referida área era utilizada para o plantio de arroz, importante para o sustento da família do seu Ludovico, que faleceu no dia 3 de novembro de 2006. Essa é a justificativa, presidente. Obrigado. Solicito ao vereador Alex Luiz Nogueira que faça a leitura dos requerimentos que estão hoje na ordem do dia. Requerimento número 01/2015. Leitura e votação em bloco, presidente, pode ser? Oi? Fazer leitura e votação em bloco? Votação em bloco. Tá. Requerimento número 01/2015, de autoria do vereador Alex Nogueira. Requerimento número 02/2015, de autoria do vereador Alex Nogueira. Requerimento número 006/2015, da autoria da vereadora Adriana Costa. Requerimento número 008/2015, também da vereadora Adriana Costa. E a indicação número 03/2015, da autoria do vereador Pedro Gilmar Nogueira. Em discussão, os requerimentos. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Alex. Eu só quero fazer um pedido
até com bastante carinho, acho que o prefeito ainda não nominou o líder de governo dele aqui, mas que seja tomado providência imediatamente nesse pedido, no requerimento número 001, que para os demais vereadores saberem aonde fica essa lombada, é bem em frente ao CEMEI que tem vindo Curitiba, Araucária, do lado direito. Na verdade, ele fica, o endereço é Avenida dos Araucárias, mas fica naquela marginalzinha, um pouquinho antes do terminal vindo de Curitiba do lado direito. E como tá, o fluxo de veículos está muito grande ali no final da tarde, o pessoal vem na velocidade ali 80, 90 por hora e entra na marginal. E o perigo ali na saída do CEMEI está a qualquer momento para acontecer uma tragédia. Então, antes que aconteça o pior, eu gostaria que eles dessem uma olhada com muita atenção nesse requerimento essa semana, ainda, se possível. Então, eu gostaria que o senhor fizesse o despacho desse requerimento o mais rápido possível, senhor presidente. Pois não. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedro da Gazeta. Essa indicação aqui do vereador Pedro Gilmar Nogueira e de sua autoria, eu queria só pedir para os senhores para incluir também a rodovia municipal Euclides Gonçalves Ferreira, que é o asfalto lá de Guajuvira. Aquela região também é bastante usada por desvio de caminhões também. E o asfalto lá já não é de uma boa qualidade e com esses caminhões pesados arrebenta tudo. Sem contar a estrada de chão também, que não tem nem como vencer arrumar. Então eu queria que incluísse também. Tá bom. Eu só queria comentar essa indicação, até para ver se é possível incluir ou fazer um novo requerimento, porque essa indicação é assim: os caminhões que vêm pela rodovia, eles vêm da Lapa, os bitrem, rodovia do Xisto. E daí o que eles fazem? Para eles desviarem da balança, eles entram naquela estrada de chão, estrada rural ali do Caulim. E esses bitrens, eles vão fazendo, arrebentando com toda a estrada. Porque alguns dias que tem a estrada molhada, eles afundam, fazem aqueles facões, né, que é conhecido, eles arrebentam bueiro, eles arrebentam ponte, eles estragam até cerca, porque às vezes eles têm que fazer uma curva e não dá, e aquilo ali vai arrebentando tudo. E aquilo ali já tem feito um estrago assim muito grande nas estradas rurais. E o vereador Pedrinho Nogueira articulou com a concessionária de pedágio, com a Polícia Rodoviária Federal, com as entidades. A Mar esteve aqui na pessoa da Lídia Lucas, que fazia tempo que não havia, moradores, DR e as pessoas, então, e o secretário de obras, o Fábio. Então, o que ficou definido? Que a prefeitura vai colocar as placas de limite de tonelagem para que a fiscalização do trânsito possa atuar multando esses caminhões. Porque esses caminhões é bem superior a 25 toneladas. A partir do momento que tiver 25 toneladas, esses caminhões não poderão mais entrar nessas estradas. Então, vereador Pedrinho, não tem problema nenhum a gente colocar, só que é específico desses caminhões de tora de madeira que vêm pela rodovia do Xisto. Mas lá acontece a mesma coisa, esses mesmos caminhões então vinham por lá também. Podemos colocar, porque esse asfalto do Guajuvira é asfalto vicinal. O Clodoaldo é engenheiro, ele não está dimensionado para esse tipo de transporte super pesado, né? Eu acredito que também nós podemos incluir e daí colocar essas placas nesse asfalto que serve Araucária, Guajuvira. Permite, presidente. A palavra, vereador Pedro Gilmar Nogueira. Obrigado. Eu, rapidamente também, quero falar sobre essa indicação, onde há muito tempo, né, o pessoal daquela comunidade ali, Caulim, na frente do posto ali, no Tito ali, acesso que dá o Guajuvira também, Pedrinho, bem lembrado, né? Nós não tínhamos no dia que estava o pessoal aqui, representantes de lá,
mas eu sei que o pessoal também sai de lá, cruza para 423 para escapar da balança, né? Então, um movimento muito intenso de caminhão pesado lá. Nós fomos procurados, há muito tempo, o pessoal vem sofrendo com esse transtorno lá, e nós fomos procurados pela comunidade. Eu, especificamente, fui procurado para ver o que era possível fazer, né? Conversei com o presidente dessa casa, onde nos cedeu espaço, ali na sala da presidência, de reuniões, onde nós convidamos todos os responsáveis pelos órgãos da questão do trânsito na rodovia federal, qual é a rodovia do Xisto que corta a nossa cidade. Então chamamos na época o pessoal no dia da reunião aqui, representante da Caminhos do Paraná, que é a concessionária, Polícia Rodoviária Federal, DR, Secretaria de Obras do município, Não, ele já trabalhou. alguns órgãos também do meio ambiente, pessoal do meio ambiente também, e até demos uma falha porque não chamamos o pessoal do urbanismo no dia. Foi o único que ficou, né? Mas o secretário de obras assumiu, né, o compromisso, onde chegou, isso não fui eu, não foi o vereador Roberto que decidimos, né? Mas, como eu falei, chamamos os pessoal responsáveis para chegar numa solução. E foi chegado junto com a comunidade, até porque foi colocado nos Face, até no próprio meu lá, essa reunião que aconteceu, e houve até umas críticas, é difícil lidar, né? O povo criticando que nós, os vereadores, deveríamos se preocupar mais com a bandidagem, né? Com os assaltos, com os crimes que acontecem lá. Mas tudo é válido, né? Então a gente veio, procurou fazer, chamamos, convocamos o pessoal responsável para tentar achar uma solução. E foi chegado numa decisão final de colocar sinalização, sinalizando, né, as toneladas permitidas ali dos caminhões. E nessa indicação aqui, nós estamos solicitando ao urbanismo, que é o responsável pelo trânsito do nosso município, para designar o pessoal responsável, guarda municipal, os agentes de trânsito, para começar a multar esse pessoal que por ali vão respeitar a sinalização. Então, a maneira que foi achado no momento, conversando com o engenheiro Jackson, da Caminhos do Paraná, a Caminhos do Paraná tem um contrato até 2021 para a conservação da rodovia, para ampliação, duplicação, e ele nos passava que até 2021, nesse contrato, eles têm que entregar essa pista, Luiz Cláudio, duplicada, de Araucária até a Lapa. Isso que está no contrato. Até solicitei junto ao nosso diretor jurídico, aí, o Dr. Samuel, para a gente ver a possibilidade de pegar esse contrato deles, né, ter acesso a esse contrato, para ver realmente quais são as causas lá que eles têm que cumprir, para nós podermos cumprir, de repente buscar um apoio também legislativo de contenda, da Lapa, os vereadores, onde interessa, né, todos são beneficiados, para nós estar cobrando junto, né, desse contrato da Caminhos do Paraná com o DR, para ver o que eles estão deixando de fazer. Então, de repente, essa duplicação ela pode acontecer tanto nesse ano, iniciar, como já fizeram aqui a ponta do Rio Iguaçu, né? Ou, de repente, daqui 2 ou 3 anos, só em 2021 para concluir, né? Mas, então, mais uma vez, agradecer o pessoal, todos que estiveram presentes aqui na reunião. Foi muito importante, muito bom, e veio um resultado imediato, pode ter certeza. Mesmo não contentando algumas pessoas, mas o que eles têm que fazer é chamar os responsáveis. Continua em discussão. Não havendo discussão. Pela ordem, senhor presidente. Vereador. Eu acho uma iniciativa importante. Eu gostaria, se fosse possível, de incluir a estrada do Tietê, porque ali é um verdadeiro absurdo que os areieiros cometem.
Eu, pessoalmente, vereador Roberto, uma vez eu estava ali na entrada ali com o engenheiro Leandro e nós paramos 3 caminhões de areiais. O primeiro não tinha nota. O segundo, não precisa nem ser engenheiro, o vereador Alex sabe, né? Um caminhão de 14 metros, quanto que pesa carregado de areia. Enfim, ali a prefeitura faz manutenção diariamente e o problema persiste. Além de ter uma fiscalização deficiente na questão da degradação do meio ambiente, devido à exploração da areia, eles têm caminhão que deve rodar o dia inteiro com uma nota só. Então essa questão dos areieiros é uma questão que tem que ser incluída. Inclusive a Secretaria de Finanças tem que ir lá e fiscalizar, enfim, porque ali arruma num dia, no outro dia está todo destruído. Então eu vou mudar aqui, ó, Adriana. Coloquei assim, ó, colocação de placas com limite de tonelagens em todas as estradas rurais. Não, mas eu estou colocando em todas as estradas rurais necessárias, incluindo a estrada pavimentada que liga a comunidade do Guajuvira. Mas aqui está todas as estradas rurais, né? Inclusive, falando em areieiros, nós tivemos aqui, né, Paulo, no seminário do Rio Iguaçu, a despoluição, quando eu propus entrar com um projeto de lei proibindo em Araucária a extração de areia, o Loureiro, que é o técnico, disse: olha, vocês estão proibindo tarde, já destruíram tudo e eles já estão indo para outros locais. Mas ele falou: mas ainda assim seria bom, porque ainda tem uns 20% que eles não destruíram, que seria bom que entrasse com esse projeto. Então, eu estou preparando, inclusive pedi para ele me dar informações mais técnicas. Estou entrando com esse projeto, porque existe alternativas à areia do rio e que não tem a necessidade de ficar acabando, na verdade, com o que eles já, na verdade, já detonaram 80%. Nós vamos conseguir salvar 20%. Né? Eu estou entrando, Clodoaldo, com esse projeto, proibindo. Agora, como é que a prefeitura vai fazer, como é que os caras vão fazer, aí não é problema meu. Porque, na verdade, e outra questão, o passivo ambiental que ficou, nenhuma recuperação. Sem nenhuma recuperação. Quanto tempo faz que o senhor fez esse projeto? Quanto tempo faz que o senhor fez esse projeto? Não, eu vou fazer agora. Tá. Vou tentar salvar os 20%. Não, é bom, vereador, o senhor saber que, né, eu acompanhei, trabalhei nessa área também, ela não existia uma recuperação nem nada. Simplesmente se abria buraco, concordo com o senhor, uma boa parte foi nada, mas existe sim, por parte do meio ambiente, por parte do IAP, pelos órgãos competentes, de uma época para cá, eu acho que de uns 10 anos para cá, ou menos, um pouco, a pessoa, para extrair, ela tem que apresentar um projeto, e já o projeto de recuperação, ele só pode extrair outra área quando ele fizer a recuperação daquela área. Então, realmente, no passado, foi identificado muito. Né? E vem a questão do excesso de peso, isso concordo também com o Clodoaldo,
sempre veio ali, até existia um termo de compromisso por parte dos areieiros para estar molhando as estradas ali, a questão do pó, né? Agora a questão do peso ali também, tem carreta ali que pesa 60 toneladas, 60 mil quilos, né? Mais ou menos isso, né, Alex? Mas eu acho que não poderia impedir de trabalhar, né? Até porque gera empregos também, tem muitas famílias que dependem dali também, né? Mas sim cobrar para que eles recuperem o que eles estragam, né? Eu acho que é assim que a gente tem que fazer, porque ali não vai mexer só com o empresário, que é o que tem o dinheiro, o rico, né? Sim, isso vai mexer com famílias carentes que necessitam e dependem muito daquele trabalho, né? E a areia, eu que trabalhei nesse ramo, Clodoaldo como engenheiro sabe disso, a areia do rio é uma areia sem liga. Se fizer um prédio aí é capaz de acontecer que nem aconteceu em Guaratuba lá. Então, a areia de cava, a qualidade é outra, e é necessário, precisa se extrair, desde que recupere, deixe tudo em ordem, todo em dia. A questão da estrada, eles podem sim assumir um compromisso para recuperar essa estrada, né? Só que assumir o compromisso e cobrar, se faça, né? Então, o meio ambiente, os órgãos competentes já venham trabalhando nessa questão. Talvez falte um pouco mais, né, de firmeza para poder cobrar. Então, quando o vereador Roberto falou que é contra, não. Eles são daqueles dias vão lá em Manduri, né? Tirar. Então, do jeito que estão indo, vereador. Mas é importante que se extraia esse minério. Mas acontece o seguinte, Pedro, que você falou, para eles explorarem novas áreas, eles têm que recuperar o que eles deixaram. Só que como eles já estragaram tudo, eles não vão recuperar e vão embora. Daí eles não vai explorar novas áreas, e daí não precisa recuperar o que ficou, entendeu? Porque já não tem Sim, mais o que... Eles não recuperam o que foi lá há anos atrás. Mas de uma época para cá, eles só concedem a licença de extração para ele, já para montar o areal de instalação, a licença, que é o primeiro pedido, só ele apresentando o projeto de recuperação. Mas a informação que teve aqui, que já não tem mais areia para explorar novas áreas. Já não existe mais. Tem muita área, inclusive tem áreas aqui que é considerada urbana, que não está sendo na área urbana, não permite ser extração. Inclusive do Belinoski, aqui tem uma área muito grande ali, né? O senhor Stojo, o senhor está homenageando eles aí, a família Belinoski, né? Está lá. O Gaia está procurando, veio quantas vezes procurar para poder extrair. Se olhar do jeito que está hoje lá, né, permitindo até invasão, era melhor que se extraísse com um projeto, um plano de recuperação bem feito. Até para se fazer um parque, de repente, ali. Mas para nós termos embasamento, eu particularmente vou pegar uma equipe aí, e nós vamos descer o Rio Iguaçu para ver o estrago que foi feito, né, para a gente ter mais condição de discutir essas questões. Porque senão a gente fica discutindo em tese, né? Eu gosto de ver as coisas, para daí você falar, não, eu fui lá e eu vi, né? Que não dizer, os estão falando, o Loureiro está dizendo, você está certo, pode ser que tenha mais ou não, pode ser que eles recuperaram tudo, que está bonito. Eu acho que era bom a gente ir lá e dar uma olhada. Roberto, só para relembrar um pouco de sábado, a questão até não está naquela empresa que está licenciada, porque essa tem o pré-requisito de apresentar o projeto de recuperação. A questão é da extração clandestina, porque eles pegam 1 hectare de várzea, 1 hectare vale 3 milhões de reais de areia. Eles arrendam esse hectare do agricultor, pagam 150 mil reais, sem licença, sem autorização, sem nada. Então, existem algumas empresas que daí exploram, tiram 3 milhões de reais de areia, dão 150 mil para o agricultor, que acha que fez um grande negócio e ficou com um passivo ambiental que não prescreve nunca, né? É imprescritível o passivo ambiental. Daqui a 50 anos, 60 anos, um herdeiro desse colono, um herdeiro imediato ainda, que seria o herdeiro do herdeiro, pode vir a responder um processo no Ministério Público Federal por degradação ambiental, e nem sabe disso. Acho que tem que regulamentar mesmo, e tem que fiscalizar o abuso. Esse excesso de peso, de carga, que todo mundo sabe que é histórico em Araucária, isso aí, né? Só me permite também rapidamente, presidente. Existia exatamente no passado, é isso que acontecia, Paulo. E você hoje não, hoje é feito parceria, hoje é porcentagem, né?
o dono na verdade não é dono do minério, né? Ele é dono do solo. Quem é dono do minério é quem requer, né? Então, os grandes areieiros, os grandes mineradores é que faz o requerimento do minério que está ali. O dono do solo, então, existia exatamente isso aqui. Ele vendia lá, né, simbolicamente o preço, e isso era muito no passado, acontecia muito isso aqui, né? E daí é onde nos fazia recuperação. Então, hoje não. Hoje existe a Associação dos Areieiros, que cobra muito, que é a AMAS, Associação de Mineradores de Areias e SAI, que fica ali na Nicola Pelanda. Então o pessoal hoje cobra, hoje quase não existe mais o clandestino ou picareta, sabe? Eles mesmos cobram e vão em cima, sabe? Quer dizer, impede do pequeno trabalhar, né? Mas tem que trabalhar corretamente. Então hoje eu não vejo assim tanto, né? Não estou aqui, estou fazendo uma defesa porque eu conheço da área, né? E sei, e eu acho que assim, quando você vai impedir uma coisa legal, que seja legal fazer, você estaria prejudicando mais gente. Então, mas estamos aí. Eu gostaria só de encerrar a discussão e aprovação de todos os requerimentos, né? Não havendo mais discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos presentes. Também gostaria de dizer que um dos projetos de resolução que a Comissão Executiva assinou, que é em relação às diárias, que esse projeto das diárias é na época que o vereador Irineu Cantador era presidente em 2004, e que dizia que as diárias dos funcionários, e principalmente os efetivos que fazem curso em Curitiba, eles ganhavam meia diária. Então, o funcionário efetivo vai lá, faz um curso em Curitiba, meia diária dá R$210. R$210 em 5 dias é R$1.050. Né? E isso tem suscitado críticas, e com razão. Nós temos que aceitar essa crítica, e nós resolvemos daí de 210 baixar para 95, considerando que o funcionário possa se deslocar com o carro, que possa, o jurídico fez um levantamento em Curitiba dos estacionamentos no centro, em torno de R$45, R$50 a diária, e que ele possa fazer uma refeição e tomar um café, e R$95 já é bastante. Então, de 210, está baixando para 95. Até o Gilberto Costa, que está aqui, elogiou no Facebook a atitude da Câmara, porque são coisas que a gente tem que fazer, tem que realmente diminuir, não impedir, não dificultar que o funcionário efetivo possa se qualificar, mas não fazer com que aquelas diárias sejam uma forma de você ganhar alguma vantagem em cima, né? E isso estava acontecendo não por culpa do funcionário, porque essa lei é de 2004 e vai passando um dia, 2, 3, um ano, 2, até que alguém levanta a questão, até que a gente também vê que a situação está errada, porque na grande maioria das vezes os vereadores não usam essa diária aqui em Curitiba, e então a gente está corrigindo de uma forma até em respeito, né, às pessoas, e as pessoas que na verdade cobram do poder público uma eficiência maior. Então, dentro dessa situação, a gente fez o projeto e vai tramitar na casa e vai ser aprovado na sequência. Como primeiro vereador inscrito, o vereador Paulo Horácio. Parece que foi aniversário da Tia Nesse esses dias também. Estava aniversário, Tia Nesse, esses dias? Falaram que foi aniversário. Obrigado, presidente. Eu
tenho uma certa dúvida. Nós vamos discutir isso na tramitação do projeto de resolução. Eu fiz uma análise do projeto, eu já tinha essa resistência em outros órgãos que já trabalhei em autarquia federal, que também tinha esse regime de diárias, e o município de Araucária tenta resolver isso, até hoje não conseguiu resolver. Em todos os locais que eu vi esse regime, eu não consigo vislumbrar, e eu peço uma consciência aí dos colegas. Eu não ia trazer esse assunto, mas o presidente trouxe. Eu não vejo diferença entre o vereador e o servidor. Eu não consigo encontrar elementos objetivos que justificam a diária do vereador ser maior que a do servidor. Então, eu acho até com um passo a mais de exemplo que a gente possa dar, porque tanto faz se a pessoa é vereadora ou é o servidor que está em curso, ou está trabalhando, viajando, a despesa, logicamente, é a mesma. Despesa de locomoção, estacionamento, restaurante, hospedagem. Então, eu peço que no trâmite aí do projeto de lei, que a gente possa colocar a situação do vereador ter o mesmo tratamento do servidor. Não vejo por que o vereador ganhar 50 ou 100 ou 150 reais a mais. E a outra coisa em relação à diária, que eu estava analisando no projeto, acho que tem que regulamentar mesmo. Agora, ela mesmo estando prevista 220 ou 80 ou 90, ela não é obrigatória, né? A diária se presume para a cobertura dos gastos. Se o servidor recebeu a diária 220 e gastou 90, o servidor que recolhe a diferença. Porque a diária vem para cobrir uma despesa ainda incerta. Se ele está numa situação, num trânsito, gastou mais com estacionamento, ou que porventura não tenha carro, foi de ônibus, não ficou hospedado, não gastou a diária, o restaurante foi num restaurante mais barato, não tem obrigação de se apropriar da diferença. Então, acho que essa é uma questão mais de discussão da ética com relação ao uso de dinheiro público do que da regulamentação e lei, porque dá a sensação que é obrigado a gastar o dinheiro da diária quando não é. Então, era isso, senhor presidente, que eu gostaria de comentar. Agradecer a casa aí pela votação do projeto do seu Bilnoski, mas ao mesmo tempo parabenizar para enfrentar, porque a gente há muitos instrumentos legais ainda do passado, né? Eu acompanho a discussão até do vereador Roberto há muito tempo, querendo acabar com os votos secretos da casa e essas discussões de acabar com a votação secreta. Eu acho que uma das ideias aí que até que o vereador coloca, a gente precisa modernizar a nossa lei orgânica mesmo, né? Tirar certos instrumentos que ainda são da década de 90, ainda resquício do regime militar da ditadura, tanto a lei orgânica quanto o regimento. Então, muito obrigado, presidente. E essa resolução, ela prevê essa devolução, que a anterior também não previa. Então, se não gasta aquilo, devolve, né? Não tem necessidade de... Vereador Clodoaldo, o senhor tem 5 minutos. Falando em viagem, eu quero até agradecer o presidente da Câmara, que me permitiu ir até Brasília agora no dia 25, e vou estar participando do 6º Encontro Nacional dos Observatórios Sociais. É um encontro importante. Observatórios sociais é um instrumento de fiscalização, de transparência da administração pública. Muitos municípios têm observatório social com excelentes resultados. Outra questão que eu quero reforçar, na questão da CPI, nós temos que dividir duas questões. Uma questão é que tem que se resolver
a questão da integração. Este é um tema. Se resolver a questão da integração. Eu respeito até a opinião do vereador Paulo Horácio, mas esperar que a Comec amplie itinerários é um sonho, porque a Comec e o governo do estado já estão reduzindo horários, então a Comec não vai resolver essa questão. Então a integração é um assunto, e outro assunto que precisa ser investigado, precisa ser tornado para a sociedade mais transparente, é a questão de como que se gastam 42 milhões de reais de interferência financeira. São dois assuntos. Não vamos misturar, até o vereador Paulo Horácio tem um entendimento melhor. O vereador Ismael, a gente entende que a dificuldade dele, de raciocínio que ele tem, mas o Paulo Horácio, até explicar para você, Paulo Horácio, né, que tem um QI mais elevado, né, e você, sempre quando puder, até eu vou pedir um favor para você, se está ao lado do vereador Ismael, dá uma auxiliada para ele entender as coisas, que ele tem essa dificuldade. Mas nós temos que respeitá-lo porque ele foi eleito pela população. Só para encerrar, vereador Roberto, esta é a Constituição do nosso município. Esta aqui. Lei orgânica. Artigo 47. Artigo 48. O prefeito e o vice-prefeito tomarão posse perante a Câmara Municipal na data de 1º de janeiro, em sessão solene pública, prestando o seguinte compromisso. Nesta tribuna. Prometo defender e cumprir a Constituição da República do Brasil, a Constituição do Estado do Paraná, a Lei Orgânica do Município de Araucária e as demais leis, promover o bem-estar do município e desempenhar com lealdade, patrocínio e patriotismo as funções do cargo. Então o prefeito atual, nesta tribuna, ele ergueu a mão lá e fez esse juramento. Aí existe uma lei federal, a lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, regula o acesso a informações previsto no inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal. Esta lei regulamenta a informação, as informações do chefe do Poder Executivo, que ele é obrigado a fornecer não só para um vereador, mas para qualquer cidadão. Pois bem, eu protocolei no dia 23/2, tenho o protocolo aqui, solicitando as seguintes informações. Contrato da Companhia Municipal de Transporte Coletivo com a empresa Impar Limpeza Limitada, bem como as planilhas de composição de custos. Contrato da Companhia Municipal de Transporte Coletivo com a empresa Imparseg Vigilância, bem como as planilhas de composição dos custos. Contrato da Companhia Municipal de Transporte Coletivo com a empresa Transtupi Transporte Metropolitano Limitada, no dia 23 de fevereiro. Hoje completa um mês e o prefeito não está cumprindo o juramento que ele fez ali. Ele acha que está acima da lei. Ele jurou de mentirinha. Então, eu espero que eu não tenha que contratar um advogado novamente, né, para obter informações que é um direito nosso, como vereador e como cidadão.
O prefeito não é dono do dinheiro público. Nem esse, nem nenhum. E nem nós. Então ele deve honrar aquilo que ele prometeu aqui, jurou, e fornecer as informações. Com a palavra o vereador Vanderlei. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos presentes. Um dos comentários que eu gostaria de fazer, senhor presidente, as obras que está saindo no Capela Velha, asfalto, calçada, pessoal, né, feliz com essas obras. Tem um detalhe para alguns, mas é de grande importância. Muitas pessoas até não gostam, que é a questão da lombada. E mais do que isso, a lombada e a sinalização. Uma empresa terceirizada que está fazendo a sinalização pegou esse trabalho, ganhou, né, a licitação para fazer, mas infelizmente, por falta de conhecimento, aonde as ruas que ali era preferencial, eles vieram e mudaram alguns pontos. E até essa semana semana passada eu tive falando com o secretário de obras, para que revesse, juntamente com o secretário de urbanismo, para que revesse essa questão da sinalização, porque vem causando muito acidente. Muito, que a semana passada veio causar até um falecimento, né, um caminhão acabou passando despercebido em uma sinalização, porque a rua antes ela era uma preferencial, agora ela deixou de ser preferencial. E nisso o caminhão furou ali, podemos dizer, a preferencial, bateu em uma Kombi, machucou uma pessoa, a outra acabou caindo fora da Kombi e o caminhão passou por cima e veio a falecer. Então, vários acidentes. Jamais nós não podemos deixar isso acontecer e fiscalizarmos todos juntos, mas pedir para que os secretários, principalmente de urbanismo, que revê ou que vai até o bairro, porque muitas vezes a gente cobra do Elias, é por falta de vontade, será? Que ele não vai até o bairro, porque estamos falando, ele não escuta o que a gente fala, que estamos lá no bairro, porque ele não vai, já falei isso para o prefeito, ele não vai e não escuta ninguém, justamente, ele não corre risco de vida porque não está andando lá nessas ruas. Não é a família dele que vai, um membro da família dele que vai falecer lá, da maneira que aconteceu com essa família. Então, que o secretário olhe com mais carinho a esse trabalho, cumpra com a sua competência, para que não venha acontecer novamente esses acidentes, para que não venha perder mais vida. Esse é um comentário. Outro comentário que eu gostaria de fazer... Vereador Vanderlei, não é regimental, mas só reforçando o que você falou, ali até o Alex conhece, ali o seu Antônio do Alho, né, na rua Tibagi, se não me engano, a rua principal do Serra Dourada, há muito tempo vem se solicitando uma lombada naquela via que é ligação. Não foi feita esses dias atrás, graças a Deus que não aconteceu nada mais grave, mas foi atropelada uma neta dele por um ônibus do transporte. E na verdade ali, só uma parte, vereador, é o 6º atropelamento. E eu fiz o requerimento aqui e pedi para que desse uma atenção especial, porque é um lugar que necessita, como eu fiz esse de hoje. Mas o problema é o seguinte, que é isso que o vereador Vanderlei está falando. Você pede, é a mesma coisa que falar para as paredes. Outro comentário, senhor presidente, saiu agora essa semana passada, que eu tinha feito uma reunião lá no bairro, deu um comentário grande. Essa reunião seria das obras lá na região do Capela Velha, e no final da reunião, tinha aparecido lá o senhor Issan. Em primeiro lugar, ele não é do meu partido, não tenho nada contra e nem a favor, e não preciso de papagaio de pirata para mandar recado. Tá? Então tem político usando o caboclo de papagaio de pirata para mandar recadinho aí, seja homem, fala. O recado está servindo, a carapuça está servindo e sabe o que eu estou falando. Então não precisa mandar recado, do jeito que bater vai levar. Não preciso de papagaio de pirata para ficar usando o meu nome. O dia que eu tiver que fazer uma reunião no bairro, faço abertamente, não devo satisfação para ninguém, devo politicamente, para esses papagaio de pirata, devo satisfação para a população, não para papagaio de pirata. Tá? Se eles deveriam estar. E mais do que isso, é cargo comissionado da prefeitura. Se ele estivesse trabalhando, cumprindo com a obrigação dele, não estaria fazendo fofocas. Não teria tempo. Então, cumpra com a obrigação dele, porque é interno,
tá? E ele é nomeado lá no quarto andar. Se não é quarto, é próximo do quarto andar, mas é nomeado lá e presta serviço na prefeitura. Então, parem de usar os papagaios de pirata que não precisa mandar recado. Da mesma maneira que hoje eu estive conversando com o vereador Clodoaldo, na questão, sem muita polêmica, uma questão que foi para o Facebook com outras pessoas, né, vereador? A pessoa comentou, olha, o vereador comentou lá sobre o deputado que você apoiou, que está lá a Globo batendo direto em cima dele, né? Ainda falei, pô, Clodoaldo, não é por nada, mas o Clodoaldo é do PT. Imaginou um PT falar do meu deputado? Jamais. Mas conversamos, né, Clodoaldo? E na verdade a conversa não era bem isso, né? Mas para saber, porque hoje não podemos julgar as pessoas pelo deputado que apoiou. Nada disso. Você tem que apoiar tem que, sim, dar valor à pessoa, julgar as pessoas pelo caráter de cada um, a responsabilidade de cada um. Se formos julgar pelo deputado que apoiou, se de repente o deputado fez alguma coisa, eu teria que chegar para o vereador Clodoaldo e falar, vereador Clodoaldo, tem uma foto lá, o senhor com o André Vargas, com a Gleice Hoffmann, como é que vão falar? Não é verdade? Então não tem nada a ver, conversamos e isso não acontece. São detalhes que nós conversamos. E não precisa, mais uma vez, não precisa de papagaio de pirata. Tá? Não precisa disso. Sobre a CPI que o senhor falou, vereador, me orgulha muito de ter participado de uma CPI aqui, na época que o presidente da casa era o vereador Pedro Nogueira, foi o relator da CPI da Sanepar, Paulo Horácio, presidente, vereador Alex Nogueira, né, Paulo? Beto e Adriana que participou, né? Então, Josué também participou com a gente nessa CPI. Fomos até o final e demos uma resposta para a comunidade. Então, até então, o senhor mesmo está aqui há tanto tempo, e eu me lembro que na época que a gente estava fazendo a CPI, o senhor me convidou para participar do programa de rádio do senhor, e deu os parabéns, porque nunca alguém teve coragem de encarar a Sanepar naquele momento, tá lembrado? E nós fizemos. Então, quando vai falar de uma CPI, tem que saber aonde vai chegar, para que depois não pare pela metade e simplesmente alguns vereadores não têm força sozinhos para fazer acontecer o que gostaria de fazer. Então, antes, eu digo para vocês o seguinte, antes de eu assinar uma próxima CPI e para ter o direito de participar, eu vou até o fim ou então nem começo. Obrigado, senhor presidente. Só para esclarecer, eu me referi à CPI do Hospital Municipal de Araucária, que começou e não teve o resultado que a sociedade esperava. E o vereador Josué era o presidente, é isso, né? Isso. O doutor Josué é o presidente. Essa CPI, com todo o respeito, mas essa não virou nenhuma pizza, já virou um bolinho mesmo. Eu fiz parte, mas virou um bolinho mesmo. Posso fazer um adendo? Nós estamos ainda para fazer o relatório final, não está concluída ainda, e ela não vai terminar em pizza. Só estamos esperando uma documentação do ProSaúde que está mandando lá do Rio de Janeiro. Só um detalhe, a CPI encerrou no dia 2 de dezembro. Até não havendo mais nada a tratar, nós agradecemos a bênção, invocamos as bênçãos e a proteção de Deus e declaramos encerrada a sessão. Antes, porém, agradecendo a presença do vereador Alcir Nogueira, pai do vereador Alex, 6 mandatos nessa casa, um mandato de 6 anos, 2 mandatos de 6, né, Nogueira? Ou um. Então, agradecer a presença dele, agradecer a presença do público em geral, e agradecer também e parabenizar a tia Anice pela eleição da Federação das Associações de Moradores de Araucária, a qual ela é a presidente. Então, parabéns a vocês, presidenta, né? E parabéns ao público aqui que nos atura até esse momento e às pessoas que nos acompanham pela internet. Muito obrigado.